Olá, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão. Eu sou a Arraia. E eu sou o Adam. Hoje a gente vai conversar sobre um material bem denso, importante, a obra Fé e Obras, que é uma compilação dos escritos de Ellen G. White. Pois é, uma obra-chave, eu diria, na teologia adventista do sétimo dia. Ela toca naquele ponto crucial da vida cristã, né? Como é que a fé se conecta com a prática, com a obediência no dia a dia. E para nossa conversa, a gente está se baseando numa análise, certo? Um texto chamado Fé e Obras, Síntese Teológica Adventista. Exatamente. É a nossa fonte principal aqui. O nosso objetivo, então, é tentar entender a mensagem central dessa obra e por que ela continua, assim, relevante, né? Gerando conversa. Isso mesmo. Então vamos lá. Fé e Obras. Foi compilado em 1979, mas junta textos que a Ellen White escreveu por décadas, desde lá de 1844 até 1915. É bastante tempo. E o ponto central é essa relação, fé e obediência. Isso. A relação entre a salvação, que a gente entende que vem só pela graça através da fé, e a obediência à lei de Deus. Aí inclui os 10 mandamentos, a questão do sábado. Entendi. Mas pelo que li na análise, não é só um livro de teologia pura, né? Tem algo mais. Não mesmo. É descrito quase como um manual para a vida cristã, sabe? Explora a santificação, aquele processo de amadurecimento espiritual. Ah, legal. E também foi, na época, uma forma de responder aquelas críticas de legalismo. A ideia de que os adventistas estariam tentando se salvar por cumprir regras. Essa acusação era comum, né? Muito comum. E o George Knight, um teólogo citado na fonte, ele diz que essa obra é uma das contribuições mais importantes de Ellen White, justamente porque mexe com essas questões que, vira e mexe, causam divisão no cristianismo. Faz sentido. E essa discussão toda, ela nasceu dentro de um contexto específico no adventismo, né? Sim. Tem raízes lá nos anos 1880, 1890. Um marco foi a Assembleia de Minneapolis, em 1888. Minneapolis, 1888, lembro disso. Pois é. Ali o debate pegou fogo. Justificação pela fé versus a ênfase na lei e nas obras. Foi um momento tenso, que forçou uma reflexão mais profunda. E a Ellen White teve um papel fundamental em ajudar a articular essa síntese ao longo do tempo. Entendi. E para quem talvez não conheça tão bem Ellen G. White, como a gente pode situá-la? Bem, ela foi uma das cofundadoras da Igreja Adventista, né? Reconhecida dentro da Igreja como uma voz profética importante ali no século XIX. Certo. Mas tem um ponto aqui que a nossa fonte destaca e é crucial. Os escritos dela, como os que estão em Fé e Obras, são vistos como princípios inspirados. Ajudam a gente a entender a Bíblia, fortalecem a fé. Mas não substituem a Bíblia. De forma alguma. A Bíblia continua sendo a autoridade máxima, sempre. Os escritos dela são um auxílio, uma luz sobre as Escrituras. E outro ponto que a análise levanta, essa mensagem não é só para adventistas, né? Exatamente. Embora seja claro, muito importante para a identidade adventista, a intenção ali é que esses escritos alcancem todo mundo que está buscando entender mais sobre fé, sobre vida espiritual. A busca pela verdade não tem denominação, né? Verdade. Ok, então vamos para a grande sacada de Fé e Obras. Qual é a síntese central? Olha, se a gente fosse resumir, acho que a expressão fé que obra captura bem. A ideia principal é: fé genuína não fica parada. Ela naturalmente leva a uma vida transformada, a uma obediência que nasce do amor, da gratidão. Não é para merecer salvação, sabe? Entendi. Descomplica um pouco mais. Quais seriam os elementos dessa ideia? Vamos lá. Basicamente, a fé é a base de tudo. A salvação é um presente, vem pela graça. As obras, a obediência, a conduta, são a evidência. São o fruto dessa fé que transforma por dentro. Certo. Fé é a raiz, obras são o fruto. Isso. E a lei, especialmente os 10 mandamentos, continua sendo o padrão de Deus para a nossa vida. A graça, e isso é muito importante, ela não só perdoa nossos erros, mas ela nos capacita, nos dá força para viver de acordo com esse padrão. Ah, interessante essa parte da capacitação. E no centro de tudo está Cristo. Ele é a fonte tanto da justificação,
de sermos aceitos por Deus, quanto da santificação, desse processo de crescimento para sermos mais parecidos com Ele. Entendi. Então a obra tenta achar um caminho do meio, né? Evitar dois extremos. Exato. Foge do legalismo, que é essa ideia de tentar se salvar pelas próprias ações, como se a gente pudesse merecer o céu. Uhum. O que é impossível. Exato. E foge também do antinomianismo, que é o outro extremo. Achar que, já que tem graça, a lei e a obediência não valem mais nada. Fé e Obras argumenta que esses dois extremos distorcem o evangelho. Certo. E além dessa relação fé-obras, que outros temas teológicos a obra toca? A análise menciona alguns. A justificação pela fé, é claro, é central. A santificação vista como esse crescimento contínuo, gradual. A relação entre lei e graça, que não são vistas como inimigas, mas como complementares. E também o sábado, entendido não como um jeito de ganhar salvação, mas como um sinal da aliança com Deus, uma lembrança da criação e um espaço para descanso e bênção espiritual. E por que essa discussão toda, que parece até um pouco antiga, continua relevante hoje? Olha, porque as perguntas de fundo continuam as mesmas para quem busca uma vida cristã autêntica, né? Como é que a minha fé aparece na minha vida prática? Como eu cresço espiritualmente? Qual o lugar da graça e da minha responsabilidade? Verdade, são questões bem atuais. Pois é, as reflexões de fé e obras dão insights muito práticos para a nossa vida devocional, para a nossa ética, para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. O Alden Thompson, outro teólogo citado, diz que é uma das apresentações mais equilibradas e práticas dessa relação graça-obediência na literatura cristã. Muito bom. Então, recapitulando rapidinho, fé e obras nos apresenta essa visão integrada, equilibrada da fé e da obediência. Um legado valioso da Ellen White que busca responder a questões bem fundamentais da vida cristã. E fica talvez um pensamento para a gente levar, né? Como é que a nossa própria compreensão desse balanço dinâmico entre a graça de Deus, que é imensa, e a nossa resposta humana, em amor e obediência, como isso pode transformar de verdade nossa caminhada espiritual no dia a dia? Ótima pergunta para a gente continuar pensando. E para quem quiser mais análises e reflexões inspiradoras como essa, fica o convite para explorar os outros conteúdos aqui no Ellen Talks. Isso aí. E se você gostou, não esquece de seguir, curtir, avaliar, comentar. E compartilhar também, para que mais gente possa encontrar essas reflexões. Obrigado pela companhia, pessoal.